Ontem, pode ser que você não estava aqui, mas eu imagino que mesmo não estando aqui, você acompanhou pela internet, ou talvez assistiu a palavra hoje de manhã. Então, dos que estão aqui, quantos assistiram a palavra de ontem? Mesmo que não foi na hora, não tem problema, você assistiu depois. Então, ontem nós falamos sobre os mandamentos da graça. E eu disse para você, baseado em 1 João 3, 22 e 23, que os dois mandamentos da graça são crer em o nome do Senhor Jesus Cristo e amar uns aos outros como Ele nos amou. Então o mandamento é crer. Nós não estamos mais debaixo do mandamento do Velho Testamento. Nós não vivemos mais debaixo da lei, ok? Nós vivemos hoje debaixo da nova aliança. Vivemos debaixo da graça, do favor imerecido. É preciso lembrar disso constantemente, porque nós somos às vezes levados de novo para o Velho Testamento. Mas aí, alguém pode dizer: pastor, tudo bem, eu não estou mais debaixo da lei, mas existem muitas ordens no Novo Testamento. É verdade, tem muitas ordens mesmo. Jesus mesmo disse: não ande ansioso, né? Paulo, em todas as epístolas têm duas partes. A primeira parte é a proclamação do querigma, e a segunda parte sempre é o didaquê, são as ordens apostólicas. Então essas ordens são: olha, aquele que roubava, não roube mais. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Não ande mais como filho das trevas, vocês são filhos da luz. Não é? Perdoe livremente como você foi perdoado. Então, existem muitas ordens. E aí você fala: pastor, como é que eu devo lidar com essas ordens? Não são mandamentos? Então, olhando do ponto de vista assim, do dicionário, né? Ordem e mandamento parecem ser a mesma coisa. Mas há uma diferença, ok? No Velho Testamento, era um sistema de relacionamento com Deus. Entendeu? A lei era a moeda. Se a pessoa obedecesse à lei, ela podia então orar e pedir para Deus, porque tudo dependia da obediência ao mandamento. Era assim no Velho Testamento. Muitos crentes querem viver assim ainda hoje, mas hoje não é assim mais. Hoje nós não recebemos por algo que nós fazemos ou fizemos. Nós recebemos porque Cristo já fez. Está me entendendo? E as ordens que nós recebemos hoje, elas não são uma barganha com Deus. Entendeu? Elas não são uma condição para sermos abençoados. Elas são o resultado de sermos abençoados. Para facilitar você entender o que eu estou dizendo, eu tenho uma maneira de dizer, que não é minha, obviamente, eu aprendi, dizer o seguinte: no Novo Testamento existem os imperativos e os indicativos de Deus. Quantos estão me acompanhando? O que é imperativo e indicativo? Vamos entender isso. Talvez você me ouviu falando disso, mas não tem problema você ouvir de novo, porque é o tipo de assunto que você precisa de ter luz de Deus. Amém? O que são os indicativos? Lembrando você, né, lá no ginásio, quando você aprendeu a conjugar verbos, os verbos tinham tempo e modo. Quantos se lembram disso? O tempo do verbo, ele poderia ser presente, poderia ser passado, né, que lá a gente aprendeu uma outra palavrinha que era pretérito, que ninguém fala essa palavra, mas ela significa passado. Então ele podia ser presente, passado, pode ser um passado perfeito, imperfeito, mais do que perfeito, é um passado, e tem o tempo futuro, tem até o futuro do passado. Esse é o tempo verbal. Mas além do tempo, o verbo tinha também um modo, e o modo, eram 3 modos, eu quero falar só de dois na verdade, né? Tinha o modo indicativo, o modo
imperativo e tinha um terceiro subjuntivo que eu não quero falar. O que é o modo indicativo? O indicativo aponta para o que é, para o que está acontecendo, para o que está sendo feito. O indicativo então aponta para algo ligado a você, a sua identidade, é o indicativo. E o que é o imperativo? É a ordem. Quando o verbo está no imperativo, é uma ordem. Enchei-vos, ide, cantai, louvai, isso tudo está no imperativo, é uma ordem. Entenderam até aqui? O que isso tem a ver comigo, pastor? Para você entender como funciona o Novo Testamento. No Novo Testamento tem muitos imperativos, mas os imperativos são sempre em função dos indicativos de Deus na sua vida. Está me entendendo? No Velho Testamento, você tinha que obedecer para se tornar justo. Vou repetir. No Velho Testamento, você tinha que obedecer a lei para se tornar justo. No Novo Testamento, quando você se converte, você ganha a justiça de Cristo. Você já é justo. Entendeu? Então, no Novo Testamento, você obedece porque já é. Entendeu o que eu estou dizendo? Muitos crentes ainda estão vivendo no Velho Testamento. Por quê? Porque eles estão tentando obedecer para se tornar justo diante de Deus e santo, e assim receber a bênção. Mas isso era no Velho Testamento. Hoje não é assim mais. Quando você se converteu, você foi feito filho de Deus, salvo, nova criação, justificado, santo, curado, restaurado, herdeiro. Tudo isso você foi feito, é o seu indicativo hoje, é o que você é. E aí, toda exortação, todo imperativo do Novo Testamento é em função do que você é. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, por exemplo, quando a Bíblia fala, por exemplo, que você é filho de Deus, quantos creem que são filhos? Aí lá em Efésios, Paulo diz o quê? Então sejam imitadores de Deus como filhos amados. É uma implicação. Paulo está dizendo, já que você entendeu o seu indicativo, então eu vou te dizer qual é a consequência disso. Imita o seu pai. Se você crê mesmo que é filho, viva como um filho amado. Todo filho que sabe que é amado, ele calça os sapatos do pai. Ele põe o chapéu do pai, ele pega o blazer do pai, porque ele quer ter a identidade completa do pai. Mas por que eu quero ser como meu pai? Para ser abençoado? Não, porque eu já sou filho. Quantos estão acompanhando o que eu estou dizendo? Isso é uma chave tão importante. Por isso que eu repito e repito. Porque essa é a chave para você vencer a ansiedade, vencer o medo, vencer tudo. É você entender que tudo começa com o indicativo, a sua identidade, o que você se tornou no momento em que você se converteu. Não é que você vai se tornar, não, você já é. Está entendendo? Por exemplo, no dia em que você creu no Senhor, você foi justificado. Quantos creem nisso? Quantos creem que já são justos? Então, o imperativo de Deus agora é esse: se você é justo, então viva como um justo. Se você se tornou da nobreza, tenha um comportamento nobre, viva de acordo com isso. É isso que são as ordens do Novo Testamento. Não são ordens condicionais para você ser abençoado. Não, para você ser abençoado você tem que crer. Crer no quê? Por que o primeiro mandamento da graça é crer? Porque tudo que o Novo Testamento diz a seu respeito, você não vê. E às vezes nem sente. É verdade ou não é? Você consegue ver que você é uma nova criação? Você parece igualzinho todo mundo. Você não vê. Mas quantos creem que a palavra de Deus é a verdade? Deus diz que você é. Você não está vendo ainda, mas o Senhor diz, a palavra diz que você já é.
Você é filho de Deus. Mas você tem alguma diferença, olhando por fora, das pessoas que estão lá no mundo? Tem alguma diferença? Não. Mas você é filho. E logo, logo vai se manifestar o que você é para o mundo ver. É chamado de manifestação dos filhos. Agora preste atenção. Você não vê, mas se você crê, você experimenta a realidade disso. Porque qual que é a glória de ser filho? A glória de ser filho, não tem muitas glórias, não é? A glória de ser filho, primeiro é poder usar o nome da família, o nome do pai. Quando você chega, o diabo sabe quem você é. Está me entendendo? Você chega no nome do Senhor Jesus. Você carrega um nome. Outra glória da família é herança. Você é herdeiro. Então você tem sim privilégios em Deus. Eu sei que tem gente que crê que não tem diferença nenhuma, que você é tratado por Deus como todos os outros, porque Deus é justo, dizem eles. Não, se Deus for justo, Ele tem que tratar os filhos dele diferente dos outros. E Deus é justo. Então você tem uma posição especial na presença de Deus. Estão entendendo a diferença de indicativo e imperativo? Então lembra disso. Na lei, você tinha que obedecer para se tornar. Na graça, nós já começamos com a obra terminada. Nós obedecemos porque já somos. Ok? Presta atenção no que eu vou dizer para você. Observe. Eu não sei se você conhece, mas eu vou contar para você. Na maior parte das igrejas, infelizmente, que são legalistas, eles estão o tempo inteiro tentando se tornar. Então, o irmãozinho está na igreja, e o negócio dele é se tornar. E ele fica o tempo inteiro tentando obedecer, tentando fazer tudo o que o pastor fala, porque ele quer ser justo. E ele pensa, quando eu for justo, aí eu vou orar, Deus vai me ouvir. Entende? Ele está no Novo Testamento, sim ou não? Não. Tem outros, preste atenção, eu estava um tempo atrás pregando lá em Belém, e aí um irmão foi na nossa reunião, era uma reunião da videira, mas esse irmão não era da videira, ele foi lá, e acontece que chegou a hora do intervalo, e ele chegou perto de mim, e ele falou, pastor, você não acha que é muita presunção você falar que você é salvo? Eu falei, olha, se eu estivesse dizendo que eu comprei a salvação, eu diria que é presunção, mas eu estou dizendo que eu ganhei de graça, foi um presente. Se eu ganhei, não tem presunção de dizer que ganhou presente. Ele falou, mas só dá para dizer que é salvo no último dia, no dia do julgamento. Eu falei, não, Cristo já foi julgado no meu lugar, e Ele está me dizendo hoje que eu já sou salvo, que eu já sou filho, que eu já sou justo. Veja, o irmãozinho vai todo domingo para o culto ser salvo de novo, porque durante a semana ele acha que ele não foi santo o suficiente, porque ele está o tempo inteiro tentando ser santo, tentando ser salvo, e tentando manter a salvação, e ele fica sonhando, Deus, não me deixa morrer na hora errada, porque tem hora que ele é salvo, tem hora que não é, tem dia que ele é salvo, tem dia que não é, ele morre de medo de morrer no dia errado, entende? Que vida horrorosa, e esse tipo de crente, infelizmente, não recebe muito de Deus. Por quê? Porque ele não está firmado em cima da verdade da nova aliança, ele está vivendo ainda lá no Velho Testamento, ele creu em Cristo, mas quer se relacionar ainda com o Senhor, com base no Velho Testamento. É preciso entender, que tudo depende de você crer na sua identidade, a crença é fundamental. Quando você crê que é salvo, você esquece o assunto. Quantos creem que são salvos? Você fica lembrando disso todo dia? Fica toda hora pensando, será que eu sou, será que eu não sou? Essa é uma questão resolvida, você nem lembra mais, você vai viver a sua vida diante de Deus, está me entendendo? Como essa questão, existem muitas outras, todas elas foram conquistadas no mesmo lugar, o mesmo lugar que te garantiu a salvação, te garante uma série de outras coisas, amém? Você diz que é salvo por quê? Porque Cristo já pagou por você, a mesma cruz que pagou a salvação, te deu a justiça, te fez nova criação, te fez herdeiro, te fez filho,
Amém? De todas as coisas. Então você já é. Vou te dizer mais algumas coisas que você é. Você é curado. Tem crente no nosso meio que está o tempo inteiro orando para ser curado? Sim ou não? É a mesma coisa da salvação. Naquela igreja, eles ficam orando o tempo inteiro para ser salvo. Aqui na videira, os irmãos ficam orando o tempo inteiro para ser curado. Mas a Bíblia fala que você já é curado. Do mesmo jeito que você já é justo. Pastor, mas eu não estou vendo a minha cura. Tudo bem, mas você está vendo a sua salvação também? Você está vendo a sua justiça? Não está vendo, te garanto. Seu colega não vê, sua mulher não vê. Todo mundo te lembra que você tem muito defeito. E no entanto Deus diz que você já foi aperfeiçoado nele. E que você é justo. O mesmo Deus que fala que você é salvo, é justo, é santo, é nova criação, é filho, é redimido. O mesmo Deus que fala isso também fala: você é próspero, você é bem sucedido, você é curado, você é saudável. Está tudo no mesmo pacote. Quantos querem o mesmo pacote? Então, quanto mais você entende a sua identidade e vive com fé de que é essa realidade em Cristo, mais milagres você vê na sua vida. Agora, tem outra maneira de você entender isso. É uma outra maneira, você sabe, a gente procura usar de muitas abordagens para você compreender a verdade da palavra de Deus. E uma outra maneira de você entender isso é entendendo o seguinte: que nós crentes temos uma posição diante de Deus. É o mesmo que identidade, indicativo. Vou falar posição agora. Todo crente tem uma posição diante de Deus. E ele também vive num estado momentâneo. Posição é o que você é em Cristo. Está me entendendo? Não muda. Você não pode alterar sua posição, porque não foi você que a conquistou. Ela foi conquistada por Cristo. Então o seu comportamento não pode alterar algo que foi Cristo que fez. Quantos estão me entendendo? Então qual é a sua posição? A minha posição é que eu sou filho, eu sou justo, eu sou herdeiro, eu sou santo, eu sou nova criação. Tudo isso é que eu sou. É uma posição diante de Deus. Essa posição não muda. É uma posição permanente. Ela é eterna. Quantos creem no que eu estou dizendo? Mas junto com isso, existe algo que nós chamamos de estado. O que é o estado? É a sua condição momentânea. É como você está no momento, aos seus próprios olhos. Porque Deus olha a sua posição. Mas as pessoas ao seu derredor olham o seu estado. Está entendendo? Muito bem, vamos entender então como é que isso funciona. Bom, estado, ele não é permanente. Estado é transitório. Você está alegre agora, daqui a pouco você está triste. Está de mau humor hoje, daqui a pouco está de bom humor. As coisas mudam, o seu estado varia. Vocês estão compreendendo? Muito bem. Se o nosso... Por que é importante você saber? O estado é importante? É. Porque o nosso estado pode afetar a nossa comunhão, a nossa sensação, nossa consciência. O nosso estado pode atrapalhar as coisas, mas ele não pode mudar a nossa posição diante de Deus. Está entendendo o que eu estou dizendo? Qual que é o problema de muitos crentes? No dia em que o estado dele está bom, ele pensa que Deus está feliz com ele. Na hora que o estado dele não está legal, ele pensa: Deus está irado comigo, se afastou de mim. Porque ele está o tempo inteiro olhando para a sua condição momentânea, transitória. Mas Deus não relaciona com você com base nisso. E nem você deveria. Você tem que chegar diante de Deus confiado na sua posição, na sua identidade. Um homem ou mulher de Deus que não entende isso, não consegue servir a Deus. Não consegue. Imagina eu como pastor. Tem dia que o meu estado aqui é ruim, sim ou não? Eu não te mostro. Tem dia que não dá para esconder. Mas tem dia que eu estou de mau humor. Amanheci com a avó atrás do toco. Por quê? Não sei, de vez em quando eu estou assim. E quando você está assim, aí o que você faz? Eu não faço nada. Eu simplesmente
continuo vivendo a minha vida confiado na minha posição. E se acontece ser domingo de manhã que eu amanheci mal-humorado, o que eu faço? Não vou pregar hoje, não estou em condições, Deus não vai me abençoar. Não, eu saio da minha casa, chego aqui, sento aqui, quando eu subo aqui em cima, eu falo: Senhor, eu sei o que eu sou ungido, eu sou chamado, o Senhor me chamou para fazer o que eu vou fazer, e eu vou subir lá, e o Senhor tem um compromisso com a minha posição, e eu com a tua, e eu subo aqui, e o Senhor faz, e fala, e opera, toda semana. Mas o meu estado tem domingo que é muito bom, tem domingo que eu estou bem-humorado, estou feliz, tem domingo que eu estou sentindo bem, mas tem domingo que eu amanheço ruim, com a garganta ruim, com a voz ruim, a cabeça zonza, tudo. Sabe o que já aconteceu com você? Imagino, não é? Mas independente do meu estado, eu aprendi há muitos anos, eu tenho uma posição, e tudo depende dela. Está me ouvindo? Como é que é o crente que vive olhando para o estado momentâneo dele? É um crente assustado, tímido, é um crente que tem medo de desafios, entende? Ele tem, vamos imaginar, que manifestasse um demônio aqui agora, manifestou, demoniado, está gritando, e eu falo para alguém, normal é os servos saírem com a pessoa, mas hoje eu digo, não, traga aqui para frente, hoje eu vou escolher alguém aqui para expulsar esse demônio. Aí eu vou passando o dedo, quem será, aí como é que você começa a orar? Você abaixa a cabeça e fala: cega ele, Jesus, cega ele. Aí eu aponto para o irmão ali, aí o irmão fala, aí o irmão começa a tremer, porque ele está assustado, porque imediatamente ele se lembra o quê? Não orei o suficiente, não li o suficiente, não obedeci o suficiente, olhei onde não deveria, briguei com a minha mulher, xinguei o vizinho, apontei o dedo para o carro na rua, meu Deus, como é que eu vou expulsar demônio agora? Presta atenção, nem nos seus melhores dias, você está apto a expulsar demônio. Você só expulsa demônio por causa da sua posição. Quando você chega, você pertence a uma família, você é filho, e você tem atrás de você um pai que te sustenta, e quando você chega, você exerce autoridade, porque o seu pai manda, sua família manda, e você manda junto, é parte da herança. Os demônios têm que obedecer por causa de quem você é. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então a posição é que importa. Olha para cá, nunca questione a sua posição com base no seu estado. O seu estado pode não estar legal, mas ele pode mudar daqui a 2 minutos. Mas sempre conte para o seu estado qual é a sua posição. Sempre, nunca inverta isso. Isso é uma chave espiritual fundamental. Isso é que vai te dar paz para você servir a Deus em todo momento, em qualquer função, em qualquer situação que você estiver. É você se lembrar: eu sou filho e sou amado. É isso que eu sou. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas às vezes o estado é ruim. Pastor, então eu devo ignorar o meu estado? Não, porque não dá para ignorar quando o estado é ruim. Vamos imaginar uma seguinte situação, né? Você é filho, você realmente é filho, a sua identidade, a sua posição é de filho, você é meu filho, mas você estava brincando ali, e você se sujou numa poça de lama que tinha uma carniça, e agora além de sujo, você está fedendo. O que isso vai acarretar? Procure entender isso em termos espirituais. Você está fedendo e está sujo. Alguém quer ter comunhão com você? Alguém quer abraçar você? Alguém quer ficar perto de você? Presta atenção. Mudou sua identidade, a sua posição? Sim ou não? Não, continua sendo filho, mas você percebe que a sua sujeira está impedindo a comunhão? Não é só dos outros, você também está desconfortável, você está sentindo o fedor, você não está se aguentando mais, você está desconfortável com a sujeira. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então veja,
O seu estado atrapalha a sua comunhão com os outros e atrapalha até você mesmo na sua consciência. E eu sou seu pai. Pode atrapalhar a comunhão comigo? Sim ou não? Sim ou não? Oh, temos aqui um problema teológico. Olha para cá. A comunhão sempre envolve dois lados, concorda comigo? Dois lados. O lado do pai, o pai continua sendo pai. E ele vai pegar você que é filho e vai dar um jeito na sua sujeira. Mas e o filho? Alguém que está se sentindo fedido, mal cheiroso, ele corre para abraçar o pai? Sim ou não? Não corre. O problema está no pai ou está no menino sujo? Então o que crianças não, o que qualquer um nessa situação de sujeira e mau cheiro faz? Primeira coisa, corre, se afasta, para tentar se limpar. É verdade ou não é? Então, agora aplica a minha ilustração com qualquer um que eventualmente caia no pecado. O que acontece com ele? Quando ele cai no pecado, ele não fica, na minha ilustração, sujo e fedido? Imediatamente ele afasta outros da comunhão dele. Outros irmãos não querem ficar perto, porque está desagradável. É o estado. Ah, esses irmãos são hipócritas. Filho, não é hipocrisia, o que está fedendo, está fedendo. Entendeu? Só pai e mãe aguenta menino perebento, cheio de catarro no nariz. É verdade ou não é? Lá nas bandas onde eu moro, lá eles chamam de pé de Todd. Nas bandas que você mora também? Agora você pega um moleque daquele pé de Todd, um catarro amarelo escorrendo no nariz, uma pereba aqui no joelho, né? E o menino vem para você abraçar ele. O que você fala? Que lindinho, que fofura, não é verdade? Fala, sai para lá, perebento. Não tem pai não, menino? Presta atenção. Mas o pai e a mãe faz isso com ele? Não. Por isso, novo convertido não tem muita noção de mau cheiro. Novo convertido, como diz o outro, ele está vindo de um ambiente tão carnicento, que ele não liga muito para isso. Por isso que às vezes o novo convertido, o estado dele às vezes não é legal. Mas acredite em mim, o pai não se importa, vai dar banho dele todo dia. Mas depois que você fica maior, adulto, mau cheiro é um negócio que te incomoda. É verdade ou não é? Você tolera mau cheiro? Sabe o que eu amo no brasileiro, no goiano, né? É porque goiano não fede. É que você está achando estranho que eu estou falando. Pastor, tem algum lugar que fede? Acredite em mim, tem. Eu ando no mundo inteiro. E você ouve falar de uma cidade maravilhosa, que tem um metrô, que tem uma estátua, que tem não sei o quê. Você entra no metrô, você quase morre. Uma caatinga miserável. Eu falo, eu quero voltar para Goiânia, dar Transurbão, porque pelo menos lá não. Nós somos um povo cheiroso, aleluia. Ainda bem que você está de máscara, né? Você pode falar amém sem hipocrisia. Eu não estou sentindo nada. Oh, se não estiver sentindo nada, pode ser Covid também, então cuidado. Olha para cá. O estado atrapalha a comunhão. O estado te faz querer se isolar. A sujeira, o mau cheiro, te faz alguém, sabe, solitário. Se você não tiver meios para se limpar, você vai se abater e se deprimir. Acredite em mim. Mas o seu pai nunca trata você com base nos seus estados. Ele vai te tratar com base no filho. Mesmo que ele tenha que te disciplinar. Mesmo que Deus tenha que disciplinar você para corrigir o seu estado, para o seu estado se harmonizar com a sua posição. É muito ruim quando o filho do rei tem a boca suja, fala palavrão. O que o rei vai dizer para ele? Você é meu filho. Filhos da nobreza não falam imundície. Comporte-se como um nobre. É isso que o Senhor fala. Essa é a exortação do Novo Testamento. Está me entendendo? A exortação do Novo Testamento nunca é baseada na lei. Você nunca leu no mandamento? Não adulterarás. Né? No Novo Testamento não é assim. Ele nunca usa o Velho Testamento para exortar um filho. É sempre com base na sua identidade. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, se não me engano, verso 15, Paulo diz o seguinte:
os coríntios, eles estavam mantendo relações sexuais com prostitutas, o que é impróprio. Como é que Paulo exorta os coríntios? Paulo não chega dizendo, pomba gira vai te pegar, tranca a rua, 7 flechas, não sei mais o que, não. Ele também não falou, olha, você nunca leu no mandamento? Não adulterarás? Se você adulterar, a maldição de Deuteronômio vai cair em você. Paulo também não falou isso, porque nada disso se aplica a você mais. Demônios não podem entrar em você, maldições também não têm mais legalidade na sua vida, porque uma das suas identidades é que você é abençoado. Como é que Paulo então exorta os coríntios? Paulo fala para eles assim, vocês não sabem que vocês hoje são templo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita dentro de vocês? Como é que você leva o Espírito Santo ao prostíbulo? Não faça isso. Olha que exortação. Depois ele diz, você não sabe que o homem que se une à mulher, se torna uma só carne com ela, e você é um só Espírito com o Senhor? Como é que você está querendo unir o Senhor com a imundície? Não faça isso. Depois ele diz, e você não sabe que você foi comprado? Você foi comprado por preço, pelo sangue de Jesus. O seu corpo agora tem dono, não é seu mais. Você sabia que o seu corpo não é seu? Ele tem dono, é do Senhor. Você não pode sair usando ele do jeito que você quiser, de qualquer jeito. É o que Paulo está dizendo. Por quê? Vamos prestar conta do corpo que não é nosso e que nós estamos usando. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Hoje alguém me mandou uma mensagem falando, pastor, você não acha que obesidade indisciplina é um pecado repetido, continuado? E falou tanta coisa do obeso. Eu falei, olha, não julgue ninguém, mas se você é obeso, julgue você mesmo, mas não julgue ninguém. Por quê? Com a medida em que você julgar o outro, você vai ser julgado. É gordo porque quer, e você é impuro porque quer, e você é avarento porque quer, não é? Fofoqueiro porque quer, é tudo porque quer. É fácil julgar o outro, mas às vezes esquecemos de nós. Então não julgue ninguém. Pastor, então como é que eu vou exortar alguém que está, por exemplo, comendo demais? Que não é o caso de ninguém aqui, porque você está de jejum. Por isso eu posso falar em paz aqui. Você nem está comendo. Já emagreceu? Quem já emagreceu aqui? Está de jejum mesmo, porque depois do 5º dia você emagrece. Se você não emagreceu, o seu jejum, aleluia, você emagreceu. Olha para cá. Como é que você exorta? Dessa maneira, filho, o seu corpo não é seu, é do Senhor. Cuida bem do que é do Senhor. Imagina se alguém deixou um cachorro, não, cachorro está pouco, vamos melhorar essa ilustração. Imagina se alguém deixou um bebê para você cuidar. Esse bebê é muito precioso, muito, muito precioso. Os pais vão requerer de você um cuidado muito grande com ele. Você não teria esse cuidado com um bebê que não é seu? Tenho certeza que teria. A mesma coisa é o seu corpo, não é seu, tem um dono, pertence a ele. Essa é a exortação do Novo Testamento. Quando o nosso estado não está legal, Deus então nos disciplina. Eu estava chegando aqui, uma das irmãs me fez uma pergunta, não lembro mais qual delas, e ela me disse, pastor, Deus disciplina você? Não, quem foi? Foi você perguntou, não foi? Fiquei até honrado, porque ela falou, porque eu acho que Deus só disciplina pecador. Eu falei, uau, estou noutra categoria. Então, com todo amor e carinho, Deus me disciplina. Mas também com todo amor e carinho, Deus disciplina todos os que são filhos. E com mais carinho ainda eu vou te dizer, Deus não disciplina só quando você supostamente peca. Deus disciplina sempre que as coisas não estão de acordo com a nossa identidade. E às vezes não é necessariamente algo escandaloso, mas Deus disciplina. E ela falou, pastor, conta para mim,
Um dia que Deus te deu umas lambadas. Por que você quer saber, irmã? Ela quer saber para ficar em paz, para falar, se o pastor Luiz apanha, eu estou em paz. Eu vou te contar só uma historinha. Não devia, mas vou contar. Só para você ficar em paz com essa história. Não tem esse negócio de que, o fulano está com essa doença porque ele está sendo disciplinado. Deus não disciplina ninguém com doença, está me ouvindo? Deus é um pai amoroso, não é abusador. Se você não colocaria uma lepra no seu filho, Deus também não. Você não é melhor do que Deus. Você concorda com o que eu estou dizendo? Deus não vai quebrar sua perna, sua coluna, furar seu olho, te fazer ficar cego. Nada disso. Deus não é um pai abusador, é um pai amoroso. No entanto, mesmo assim, Ele disciplina. Uma vez, me convidaram para pregar num lugar, de manhã, e eu fui, e foi uma bênção. E aí, quando acabou, a pessoa que me convidou falou, não, você podia tanto voltar à tarde, porque vai ter outro grupo, eu queria que você pregasse também. Eu não queria voltar à tarde. Falei, como é que eu me livro agora dessa irmã? Eu falei assim, eu tenho um compromisso com o deputado Misael. Ela, então tá bom. Fui embora em paz. O que a miserável fez? Ligou para o Misael. Deputado, pastor Luiz, uma bênção, queria tanto que ele viesse aqui, ele falou que não pode, tenho compromisso com você. Podia dar uma... Oh, Jesus. Ele falou, uai, meu compromisso com o pastor Luiz é à noite, eu acho que ele entendeu errado. Vou ligar para ele. Mas só que antes dele me ligar, ela me ligou. Ela falou, pastor Luiz, já resolvi tudo. Liguei para o Misael. E ele falou que você está enganado. Falei, tô não. Ela falou, tá, você está enganado. Lá é à noite, não é à tarde. Eu fiquei tão vermelho de vergonha. Porque eu realmente não menti. Eu apenas mudei a data. Mudei o horário. Coisa à toa, inofensivo. Mas a irmã, por que ela é assim tão intrometida? Passei uma vergonha miserável. Porque eu sou pastor do ministério. Eu não tenho direito de mudar. Bom, mas Deus é meu pai. E o Senhor fala, eu sei que você é pastor de um grande ministério, mas hoje você me paga. Hoje eu vou te corrigir. Porque é assim que minha mãe falava para mim. Não é? Porque eu sou amado. E você sabe, hoje quando alguém me pede alguma coisa que eu não quero fazer, eu lembro na hora disso. Me dá um arrepio. Me dá um trem ruim no estômago. E eu falo, irmão, eu não posso. Por quê, pastor? Não posso te contar. Não posso te contar, não posso. O que você quer saber? Ou seja, não me faz pecar não, porque depois Deus vai ter problema com Deus. Então, Deus nos disciplina, mas a vara de Deus não é isso que você está pensando. Não é essa praga que vai cair, que vai ter um anjo com a espada para rachar sua cabeça. Não, às vezes é só uma vergonha, luz, entendeu? É só às vezes uma perda momentânea. O filho pródigo foi disciplinado, lembra da história? Saiu de casa, pediu herança, ele foi embora. Qual foi a disciplina que Deus aplicou naquele menino? Ele era filho ou não era? Qual que era o alvo de Deus? É que ele voltasse para... Ele voltou? Mas voltou por quê? Porque Deus disciplinou. Como é que foi a disciplina de Deus? Deus mandou uma praga para ele? Deu um câncer na cabeça dele? Não. A Bíblia fala que Deus deixou ele gastar tudo, até que chegou uma hora que não tinha mais dinheiro. E quem não tem mais dinheiro também não tem o quê? Amigo. É assim no mundo, não na casa de Deus. Ficou sem amigo, e aí ele procurou um emprego. Ele achou um emprego? Não. Porta fechada. Porta fechada é sinal de disciplina. Presta atenção. Quando é Deus que abre, ninguém fecha. Quando é Deus que fecha, você está com problema. Olha para cá. Deus fechou a porta. Ele não tinha onde trabalhar, foi cuidar de quê? Porcos. Porque é o único lugar que Deus deixou ele
para humilhar ele, para quebrantar ele. Lá ele passou necessidade ao ponto de querer comer com os porcos, até que um dia ele caiu em si. O alvo da disciplina é a gente cair em si. E ele falou: o que eu estou fazendo aqui? Vou embora para casa, lá os trabalhadores têm comida. Ele vai e volta, se arrepende. O alvo da disciplina é produzir o quê? Mudança na mente. Então Deus está preocupado com cada área da sua vida, e Ele vai te corrigindo em cada uma delas. Está me ouvindo? Por isso é importante sermos filhos dóceis, que rapidamente respondem ao Senhor, porque depois você lembra do dia da disciplina, até rindo, até achando graça, ainda que na hora Deus foi severo com você, porque Ele te ama. Pode ser que hoje você está passando por alguma disciplina aqui, não sei, mas você pode no meio da disciplina apenas dizer: eu vou responder ao Senhor, eu vou voltar para a posição que Ele quer que eu esteja. Quando dizem amém, fique em pé onde você está. Irmão, ontem eu fiz um desafio. Eu não imaginei quantos irmãos iriam gemer com esse desafio. O gemido foi grande. Recebi dezenas de mensagens dizendo: pastor, está muito duro, está muito difícil. Olha para cá. Se você aceita os desafios, o jejum torna-se mais dinâmico para você, mais vivo para você. Está me ouvindo? O desafio não é algo que eu quero fazer, não, eu quero te ajudar a entender uma verdade bíblica. Mateus 5,44, Jesus disse o quê? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos... Então quem disse foi o Senhor Jesus. Por que é importante você, por exemplo, esse desafio de ontem era importante? Olha para cá, a lógica é muito simples. Nós estamos aqui te ensinando a desfrutar da graça, do favor imerecido. Quantos estão compreendendo o favor imerecido? Muito bem, você está dizendo amém. Mas qual que é a maneira de você saber se está realmente entendendo o favor imerecido? É quando você é desafiado a dar esse favor para alguém. Só pode dar quem recebeu. Você compartilha o que você tem. Se você recebeu amor, você dá amor. Se você foi perdoado, você perdoa. Mas se você foi abusado, você abusa. Mas quando você entende que recebeu muito sem merecer, o que você vai dar para os outros? O mesmo favor imerecido que você recebeu. Então qual que é o sinal de que você está na graça? Desafio é isso aí, não vou chegar isso não. Que é isso? Enlouqueceu? Teve um irmão que falou para mim isso. Não quero expor, se você está aqui, não fica dando bandeira aí. Mas ela falou que a nora discutiu com ela, desrespeitou ela. Ela falou: ela é que vai ter que vir a mim, eu jamais irei a ela. Eu falei: se você não for a ela, significa que você merece, você é justa. Mas se você for, está dizendo que você está dando para ela algo que ela não merece. Não vou mexer, isso não está certo. Essa geração mimada não vai ser mudada assim. A geração é mimada, eu concordo, mas ela vai ser mudada com favor, não com juízo do céu. O que Deus quer de nós é que manifestemos graça. Temos que ser uma igreja cheia de graça. Está comigo nisso? Hoje o desafio é parecido, mas é mais leve, porque senão você desanima do jejum. Você vai escolher alguém que você está vendo que o estado dele não é legal. Lembra a diferença de estado e posição? Você conhece alguém que o estado dele não está legal? Talvez está desviado, está fazendo coisas que não devia. Pois então você vai lá conversar com ele, ou mandar uma mensagem para ele, um áudio, contando para ele qual é a posição dele. Você não vai contar para ele o juízo, não. Você não vai dizer para ele: olha, tranca a rua, está te esperando.
Cuidado, cuidado. Não, você vai dizer para ele: olha, eu estou te mandando essa mensagem para te lembrar que você é filho. Filhos voltam para casa. Filhos têm saudade do pai. Filhos têm saudade da família, da comida da casa. Quero te lembrar que você foi escolhido. Quero te lembrar que você foi comprado. Você pertence a Ele. Tem um monte de coisa que Ele talvez está até duvidando, porque Ele está olhando para o estado. Mas você vai ter olhos espirituais hoje. Quantos conhecem alguém assim? Honestamente. Quantos aceitam o desafio? Aleluia. Ok. Só quero, antes da gente participar da ceia, lembrar você, hoje nós mudamos a live por uma questão de agenda. Então quem vai estar comigo hoje vai ser o Pablo Marçal e a esposa dele, Carol Marçal. E a live vai ser feita junto comigo e a Márcia, minha esposa. Então vai ser a 4. E vamos falar sobre ansiedade no casamento. Vai ser tremendo. Vamos cantar um cântico. Enquanto canta o cântico, nós vamos distribuir o pão e o cálice e depois vamos orar pelos irmãos. Hoje eu quero orar por irmãos que estão com ansiedade, pânico, medo, insônia, fadiga crônica, todas essas coisas. Esse é o centro do nosso jejum. Você não vai embora como você chegou hoje. A unção vai quebrar todo o jugo na sua vida, em nome de Jesus.
Aleluia. Aleluia. Todos receberam? Alguém não recebeu? Alguns aqui não receberam. Os pastores, por gentileza, podiam. Os pastores estão me ouvindo aqui? Estão me ouvindo? Quando for o seu prédio que for organizar os servos, traga o máximo de servo que for possível. Estão me ouvindo? Sempre. Isso é muito importante. Aleluia. O tema do nosso jejum é o alvo nosso nesses dias. Você vai experimentar poder do descanso. Poder do descanso. Eu louvo a Deus, porque a quantidade de irmãos que estão me mandando testemunhos de que estão dormindo. Você pode achar isso coisa pequena. Talvez você é um jovem, né, que tem um sono embriagante. Mas tem pessoas que sofrem, simplesmente não conseguem dormir. Mas nesses dias, essa cadeia está sendo quebrada na sua vida. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos por um instante. Com o pão e o cálice na sua mão. Diga para o Senhor: Pai, eu entrego para o Senhor meus problemas, minhas preocupações. Eu te entrego. Entrega a minha casa, entrego a minha família, entrego o meu emprego, entrego aquele sonho que parece que demora. É o sonho do concurso, é o sonho do filho, é o sonho do casamento. Entrego para o Senhor hoje, entrego para o Senhor. Senhor, não porque eu não queira, mas eu não quero ficar ansioso. Eu vou desfrutar da vida que o Senhor tem para mim. Eu sei que Tu já estás fazendo. Enquanto você descansa, o Senhor trabalha por você. O Senhor já está movendo nas suas circunstâncias. Mesmo que você não veja, Ele está agindo. Os caminhos do Senhor às vezes não entendemos, mas Ele está operando. Descansa a sua alma. Descansa a sua alma. O tempo é um teste. A bênção na vida de outros também é um teste. Outros estão recebendo o que às vezes nós mesmos estamos buscando e não vimos ainda. Mas o Senhor não se esqueceu de você, está me ouvindo? O Senhor conhece a sua necessidade. O Senhor sabe todas as coisas. E nesse tempo de prova, a aprovação é o descanso. O descanso. Pega o seu pão. Diga: este pão é o corpo do Senhor Jesus. Este pão é verdadeira comida. Ele é o maná que desceu do céu. Diga: ao comer dele, eu declaro que sou cheio de vida. Sou cheio da bênção do céu, da saúde divina. Digo: meu corpo é cheio do descanso. A minha mente e a minha alma são cheias de paz na presença do meu Deus. Diga: eu creio que sobre mim não há mais nenhuma maldição. Sou abençoado, sou curado, e eu vivo a vida plena do Senhor nos meus dias, em nome de Jesus. Pega o seu cálice. Diga: este cálice é o sangue da nova aliança. Diga: eu vivo na nova aliança. Eu estou participando de uma obra que já foi terminada, consumada. Diga: eu já sou filho, herdeiro, nova criação, justo, santo, redimido, abençoado, salvo, curado, próspero, bem-sucedido. Diga: eu desfruto de todas estas bênçãos pela graça. Não é pelo meu merecimento, mas é pela graça. Diga: por este sangue eu fui comprado, eu pertenço a Ele, Ele é o meu Senhor. Diga: ao beber este cálice, eu descanso.
o meu coração, as minhas preocupações diante do meu Pai, em nome de Jesus. Coma do pão, beba do cálice, recebe do Senhor. Eu queria começar orando por irmãos que tomam remédio para ansiedade, angústia. Alguém entre nós? Sai do seu lugar, vem aqui à frente, fica aqui na minha frente. Não há mais condenação sobre você. A vontade de Deus é que você desfrute sim de cura, vida plena. Você não tem que viver debaixo de ansiedade. Está me ouvindo? Você crê nisso? Crê que o Senhor tem para você descanso? Chega mais para cá, pode chegar mais. Não tenha constrangimento. Há um componente na sua angústia que tem a ver com a crença. Nesse jejum, todos os dias, sua crença está sendo renovada, alinhada com a palavra de Deus. O sinal de que você está entendendo é que quando você ouve a palavra, você sente descanso, alívio. Você está sentindo alívio? Você ouve a palavra, você fala, puxa, está ficando mais leve, cada vez mais leve. Você está sentindo isso? Esse é o sinal de que Deus está operando na sua vida. Mas também nessa situação sua tem um componente espiritual. O que é isso? Existem ataques espirituais sobre você. Demônios atacam a gente. Pastor, eu sou crente. Sim, nós somos filhos, mas estamos numa guerra. E existem ataques, setas que são lançadas sobre nós. Setas de sensações mesmo, angústia profunda. Irmãos, não terminei a reunião ainda. Os irmãos estão me ouvindo? Eu não terminei a reunião ainda. Se você quer conversar, você pode sair. Não tem problema, pode sair, fica à vontade. Para você já encerrou, mas para mim não. Porque eu estou fazendo aqui algo muito, muito sério. Essa oração aqui pode mudar a história de uma pessoa, de uma família, uma geração. Porque a ansiedade, preste atenção, você ensina para os seus filhos sem falar. Eles te veem e se tornam como você. E depois os filhos deles, a mesma coisa, vai passando de geração em geração. Você vai quebrar isso na sua vida a partir de hoje. Eu queria pedir que cessasse a movimentação, porque o Espírito do Senhor vai operar aqui agora. Quantos vieram para receber? Então não vá embora sem receber. Põe no seu coração. Mas eu tenho que explicar para você isso antes de orar. Então eu queria que todos erguessem para cá a sua mão. Você que está aqui, ergue a sua mão também. Repita comigo. Feche os seus olhos. Diga, em nome de Jesus, eu comando agora que toda seta maligna de ansiedade, de angústia, sai agora, seja quebrada. Diga, eu rejeito na minha mente, no meu corpo, nas minhas emoções. Agora, pela fé, é cancelado. Diga, em nome de Jesus, eu comando agora toda seta de mentira na minha mente. Diga, eu comando, cale-se, em nome de Jesus. Diga, hoje, no nome de Jesus, a unção está quebrando todo peso, todo jugo, toda ansiedade, toda angústia. Diga, eu creio, estou recebendo. Diga, a minha vida é transformada pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Mas eu ainda quero orar mais uma vez com você ainda. Olha para cá. Nós estamos fazendo algo hoje que é como se fosse assim, estamos desligando o ferro elétrico da tomada. Mas ele ficou quente muito tempo.
ele vai esfriar instantaneamente? Não vai. O diabo vai vir te dizer: olha, a angústia está aí ainda. A sensação, o calor do ferro está lá. Mas a energia que o alimentava foi cortada. Então, apenas espere. Vai passar. E vai passar. Alguns aqui vai ser instantâneo. Você vai dormir hoje a melhor noite em anos da sua vida. Outros não. Outros vão experimentar um processo. Mas é importante manter a sua fé. E dizer: o ferro foi desligado. Cada dia está mais frio. Cada dia eu vou dormir um pouco mais. Cada dia eu vou avançar um pouco mais. Amém? Agora eu vou orar por você. Eu queria que os pastores que estão próximos fossem impondo as mãos, por favor. Vai passando impondo as mãos. Pai, eu oro nessa hora. No nome de Jesus. A autoridade que o Senhor nos deu para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do diabo. Pai, eu comando agora que todo peso, escravidão de ansiedade, que tem mantido essas pessoas cansadas na alma, angustiadas na alma, Pai, eu comando agora que essa cadeia seja quebrada e desfeita em nome de Jesus. Ministro hoje, Pai, que a unção que quebra o jugo está se movendo sobre ela agora, de maneira poderosa. A unção influindo agora. Espírito Santo, traz agora do orvalho do céu, do óleo fresco, em nome de Jesus, que agora você sinta o óleo do Espírito trazendo refrigério, trazendo descanso. É o orvalho do céu. Vai sentindo agora, vai recebendo agora, vai se movendo em Deus agora. O Senhor está agindo na sua vida. Você não vai embora como você chegou. Esse é o tempo de Deus para você. Chegou o tempo do descanso. Chegou o tempo do descanso. E é hoje, agora, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você crê nisso? Glória a Deus. Agora, pode ser que tenha irmãos também que estão nas cadeiras, que querem receber oração sobre isso. Eu queria orar sobre quem tem pânico, fobia, medo. Mas não é medo de barata, não. É o medo que te paralisa. Entendeu? Algo que te impede, às vezes, de fazer coisas que outros fazem. Você não consegue viajar porque não consegue pegar um avião. Você não pode trabalhar num prédio porque você não consegue pegar um elevador. Entende? Alguém assim entre nós? Vem aqui à frente. Vem aqui. O Senhor vai quebrar. Não tenha vergonha. Não estamos aqui para te condenar. Estamos aqui para liberar a bênção sobre você. Pode chegar aqui na frente. Não tenha constrangimento. Você é amado do Senhor. O Senhor conhece a sua aflição. Aleluia. Os pastores imponham as mãos aqui, por favor. Vamos orar agora, quebrando toda a cadeia maligna. Os pastores imponham as mãos aqui, por favor.